O capítulo 1 de Ezequiel, no verso 1, diz bem assim: no 5º dia do 4º mês, do 30º ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, ponto e vírgula. Os céus se abriram, vírgula, e tive visões de Deus. Somente esse verso, segure por alguns segundos, e nós vamos para o 37, daqui a pouquinho, quando você sentar. Pai, obrigado. A tua palavra está exposta, fala ao nosso coração não somente o que a gente quer, mas, por favor, o que a gente precisa. Em nome de Jesus, quem está vivo, diga amém. Amém. Sente, dando glória a Deus, crente. Prometo ser bem breve. Eu quero escutar um pouco mais ainda o pastor Júlio César louvar. Mas observem, a Bíblia Sagrada, em todo o seu compêndio histórico, 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que fazem projeção e base de sustentação para toda a teologia sistemática, é formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós chamamos isso, ou esse pacote eclesiástico, bíblico, de Pentateuco ou a Torá Antiga. Nesses 5 primeiros livros, nós começamos a entender a intenção de Deus, a ideia e a proposta de Deus para nós acerca da criação, da queda, da redenção e da glorificação que se dará após o arrebatamento da igreja. E eu acho que vai ser hoje, irmão. A Bíblia não diz o dia e a hora, só nos dá sinais. Eu acho que deu para notar que os sinais já se cumpriram. Nós estamos com o relógio travado. E se não tem dia e hora, tudo indica que talvez seja hoje. Quantos creem que hoje os céus podem se abrir? Então, irmão, se não dá para contar com os 10 dias de cenáculo do amanhã, o que você vai fazer com o culto de hoje? O que você vai fazer com tudo que você trouxe hoje para entregar no altar do Senhor? Eu penso que nenhum dos irmãos aqui tem condições e capacidade de contar com o dia de amanhã, que está vivo. Quantos aqui podem levantar e falar: não, eu tenho certeza e convicção de que amanhã estarei vivo? Eu penso que talvez seja uma pergunta meio perigosa eu levantar, porque não tem como sustentar. Agora observe, nessa intenção de Deus, fechando esses primeiros 5 livros da Bíblia, uma média de 40 a 45 autores. Sempre houve harmonia, durante esse pequeno compêndio fechado, uma média de 1.600 anos. Sempre houve harmonia, embora houvesse culturas, tradições, distanciamento, sempre houve harmonia entre todos os livros. O último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias, que fecha o 39º livro do Antigo Testamento, ou do período veterotestamentário. Eu não sei se os irmãos anotaram, mas naquele livro do Malaquias ali, do profeta Malaquias, tem uma paginazinha em branca ali que divide o Antigo e o Novo Testamento. Os irmãos já viu? As irmãs colocam ali o número do Pix, a foto do marido, foto do filho, bota um monte de coisa. Não é pecado não, mas nós chamamos essa paginazinha em branca aí de período interbíblico. Naquele períodozinho da página branca, foi um contraste de projeção que o povo ficou 430 anos sem ouvir a voz de Deus. Olha só que interessante, irmão. Eu conheço crentes que se ficar 2 dias sem sentir pelo menos um cutucão na costela do Espírito Santo, ele já fica agoniado. Já quer dar quebranto nele. Já fica mufino. Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo. Mas esse povo aqui não era a igreja, mas era um contraste, uma sombra de projeção. Os caras estavam tranquilos, irmão. 430 anos sem ouvir a voz de Deus. E estavam indo para o templo. Os levitas talvez iam tocar, sacerdotes iam ministrar o ritual do culto, o povo ia entregar suas ofertas, estava tudo certo. Só que Deus não estava falando. E para eles, o negócio era fechar o protocolo. É só bater o ponto no templo. Só precisa que o sacerdote me veja, pelo menos sair na foto. Se eu sair pelo menos no stories, está tudo certo. O pastor Reginaldo já me viu, então já está batido o meu ponto. E ficou 430 anos assim. 430 anos o povo com um ativismo religioso. Não era a igreja, mas parece que era uma sombra de projeção para a igreja que daria por vir. Parece que não está tão distante da gente isso. Era um contraste. O povo, quando ia entregar a sua oferta, o pastor ministrou a oferta aqui, diga-te de passagem, com muita excelência, mas naquela ocasião das ofertas era muito comum cereais, moedas, animais. Se fosse entregar um pombinho, era com a asa quebrada. Se fosse entregar um cordeiro, cheio de ferida. O que importa é entregar. Só precisa entregar. Mas aquilo não era doação para o reino de Deus. O reino não estava quebrado.
Quando tira-se a oferta de mim, Deus coloca mais dele dentro de mim. Os irmãos estão aí? E por esse motivo deles não conseguirem mais entender o culto. A palavra culto, ela deriva da palavra havod avodá, que é de louvor e adoração. Para o grego koiné do Novo Testamento, ela deriva, por conta dos acrósticos do Antigo Testamento, da palavra latreá, louvor e adoração a quem é devido. Aí tem uma barra, que é um sufixozinho ali, de entrega. Então culto, isso que nós viemos fazer aqui nessa noite, não é um ambiente para que a gente desperte um pouco mais no nosso horário de dormir, para receber algo de Deus. O culto bíblico é para entregar algo para Deus. Os irmãos estão aí? Ou seja, pela Bíblia, o culto não é isso aqui, ó. Me dá, Senhor, a minha bênção. O culto é isso aqui, ó. Toma, Senhor, a minha oferta, o meu louvor, minha adoração, meu pulo, meu glória a Deus, meu levantar de mão. O culto é uma entrega de quê? De tudo. O teu pulo, teu glória a Deus, a tua oferta, tudo, irmão. O culto é isso. É louvor e adoração a quem é devido. Uma entrega total e literal a Ele. Tudo dele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas no culto. Esse povo não conseguia mais entender. Fecha-se agora esse pacote do Antigo Testamento, passa-se agora a transição depois da página branca para o livro de Mateus. Mateus descreve Jesus como o rei davídico que havia de vir, escreve diretamente para os judeus. Os judeus olham agora, esperando um Messias com um contraste davídico. Eles queriam um cara bonitão, com um cetro na mão, com um poder bélico. Aí vê Jesus com as canelas cheias de poeira, todo barbudo, conversando com um bêbado, com prostituta, com um leproso. Não, para de graça, esse cara aí não é Messias, jamais é Messias. A gente espera um cara bonitão, clássico, um cara formoso, elegante. Não, certamente não é esse. Fecha-se agora essa etapa de Mateus. Marcos descreve Jesus como um servo. Ele declara: não vim aqui para ser servido não, eu vim aqui para servir. O evangelho de Lucas nem foi discípulo de Jesus, não andou com Jesus, não comeu peixe assado com Jesus, não sentou nas pedras com Jesus, mas Lucas descreve Jesus com detalhes arqueológicos, históricos e fatos concretos que Mateus e Marcos não conseguiram descrever. Lucas descreve agora, esse doutor Lucas, ele descreve Jesus como um homem perfeito. E o evangelho de João, que não faz parte dos primeiros 3 sinóticos, que tem visão panorâmica semelhante, o evangelho de João descreve Jesus como o filho do homem, ou o filho de Deus. É um contraste lógico dos Gênesis do Antigo Testamento. Fecha esse pacote, é a sombra de projeção do que seria a igreja a partir dali, em Atos dos Apóstolos. Agora observe, preparando-se esse campo de ação, preparando-se esse terreno de atuação para que a gente possa compreender, agora observe comigo lá em Ezequiel capítulo 1 e também agora no capítulo 37. Observe que o texto começa a dizer da seguinte forma: no 5º dia do mês, do 30º ano, eu estava entre os exilados. Observe, o povo agora estava preso. O regime babilônico agora aprisiona esse povo. Dentre esses, Ezequiel. Observe que Ezequiel era sacerdote. Um sacerdote era aquele camarada que cuidava da tenda ou do tabernáculo móvel, enquanto o templo ainda não havia sido formado. Depois da formação, o templo. Esse era o ofício do sacerdote. Só que a expressão do texto, a narrativa do texto de Ezequiel diz assim, ó: no dia 4º do mês, do 30º ano, estava eu entre os exilados, entre os presos. Estava entre os presos, vírgula, junto ao rio Quebar, ponto e vírgula. Irmão, é o pior período da vida de Ezequiel. Foi quando foi preso também e exilado junto com o povo de Israel. O cara estava preso, na opressão, por conta de perseguição, como resultado da iniquidade e transgressão do povo. Aí tem ponto e vírgula. Observe que nesse período e momento de opressão terrível, caramba, eu acho que os caras vão açoitar a gente, vão ficar sem comer, e o nosso emprego, e as nossas famílias, e as nossas providências, ponto e vírgula, no meio do exílio, no meio de toda essa opressão, olha o que ele diz: os céus se abriram. Ei, irmão, para de graça. Parece que a gente se acostumou a esperar que os céus se abrem só quando tudo estiver bom. Eita, tá uma bênção, o céu vai se abrir. Não, às vezes Deus aperta o negócio só para que você possa tirar atenção para ver os céus se abrindo. Porque a vez está tão light aqui que você parece que perdeu a anatomia de olhar para cima. Não, aqui está bem, eu estou com dinheiro na carteira, a saúde está em dia, estou até fazendo academia, eu estou com o meu concurso público, estou forte e bonitão, prego e canto na igreja, está tudo certo. Só que você esqueceu de ter aquela mesma intenção que o salmista disse: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem dos céus. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus primeiro lá e a terra. Então, nesse período de exílio, de opressão, de supressão com o povo, de desespero do povo, Deus abre os céus e mostra agora visões totalmente diferentes a Ezequiel. Observe, talvez alguns dos irmãos aqui entraram nesse período dos 10 dias de cenáculo, talvez com as perspectivas totalmente frustradas, quebradas, triste. Esse é o momento oportuno para você olhar para o céu
e vê o céu se abrindo. Deus vai te mostrar a visão, irmão, não é somente no sonho, não, no teu pesadelo, quando você tomou 2 litros de açaí com charque frito de noite e teve pesadelo ali. Para de graça. Quando começar a apertar, nem sempre vai ser o diabo. Ah, pastor, o diabo está furioso. Irmão, escute bem, eu nunca vi um texto dizendo que o diabo estava alegre. O diabo se levantou. Irmão, essa é a missão dele, o cara está certo. A missão dele é essa mesmo, matar, roubar, destruir, tocar o terror. Essa é a missão do diabo. Ele sabe qual é a missão dele. Eu não preciso ficar surpreendido. Então as coisas às vezes apertam, às vezes até por permissão de Deus, vão apertar algumas coisas mesmo, só para que você possa voltar a dar atenção para aquilo que Deus está te mostrando. Deus está revelando, Deus está liberando a palavra, Deus está usando o cantor, Deus está usando o pastor, Deus está usando o louvor, Deus está usando o irmão que está do teu lado, Deus está usando tanta coisa, só que você está desatento com as coisas da vida. Estamos acostumados e abraçados com esse mundo aqui, e por conta disso a gente acaba se afastando de Deus, até mesmo dentro da igreja. É possível, pastor? Te provo na Bíblia. Ezequiel 28, os versos, capítulos sucessivos, diz que existia um querubim ungido. Irmão, não era um querubim normal não era mais um do bando não, era um top, um querubim ungido. O texto diz que o corpo dele era todo revestido dos instrumentos musicais. Eu nunca vi um texto bíblico que diz que ele era regente de coral, que tinha umas batutas lá que ele ficava regendo. Não sei se isso acontecia lá, mas certamente o texto diz que todos os pífaros, os tambores, os instrumentos estavam no corpo dele. É como se ele começasse a andar lá na eternidade e saísse todos os instrumentos, da bateria, da guitarra, do violão, teclado, do corpo. Ele nem abria a boca, saía dele, exalava dele. E aonde ele estava? Na eternidade. Mas na eternidade ele caiu. E observe que ele não pecou lá no céu. Não foi o ambiente. O texto diz que Deus vai até e diz assim, ó: ei, não é no ambiente não, em ti encontrei iniquidade. Não era aqui encontrei iniquidade, em ti. Pastor, eu só pequei porque aquela irmã lá botou a saia mais apertada. Mentira. Pastor, eu só pequei porque lá no trabalho as coisas... Não é o ambiente, é o teu coração. Se fosse o ambiente, por que Satanás pecou lá? Se fosse o ambiente, por que Adão no Éden, lugar de delícias e provisão total, pecou aqui? Se fosse o ambiente, por que Jesus no deserto, com fome e sede, também não se jogou para o pecado? Então não é o ambiente, é o coração. E nessa mesma pegada do coração, observe a projeção agora, na síntese do livro de Ezequiel. Os 3 primeiros capítulos vão falar do chamado e da visão. Do capítulo 4 até o 32, fala da profecia contra Judá e as nações. Do capítulo 33 até o 48, da restauração e esperança ao povo de Israel. Agora, vem comigo, nesse coração de Israel, ao capítulo 37. Olha o que diz o texto. Naquela opressão, Deus abriu o céu e ele viu coisas diferentes, seres celestiais. Ele viu coisas que no momento de paz ele não via. Agora olha o que ele começa a expressar depois de todo esse ciclo de afastamento e iniquidade do povo, acerca do capítulo 37. A mão do Senhor veio sobre mim. A mão do Senhor não me apertou, ela veio sobre. A mão cobriu. Observe o texto. A mão do Senhor veio sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Observe. Ezequiel era sacerdote. Não era para ele estar tendo esse tipo de visão, porque ele tinha um ofício muito bem definido. O sacerdote no Antigo Testamento era aquele camarada que Deus queria se comunicar com o povo, mas como Deus é tão santo, não dava para chegar mais perto do povo, porque senão matava. Deus institui agora um meio de campo, um intermediário, o sacerdote. Através do irmão de Moisés, Arão, começa-se agora a instituição do sacerdote. O sacerdote, a missão dele era: vocês são um povo, eu sou sacerdote. É pegar vocês falam para mim os pecados, a gente faz a expiação bem aqui, a gente mata aqui os animais que é a oferta de expiação, que é a compensação de culpa de vocês pecaram, a gente pega esse sanguezinho, coloca numa tigela, uma vez por ano na festa do Yom Kippur, é só eu que iria entrar. O sumo sacerdote, fazendo expiação por ele e pelo povo, uma vez por ano ele entrava morrendo de medo assim, agora aquela câmara do Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Ele chegava lá na tampa do propiciatório da arca, aspergia aquele sanguezinho dos animais, que deveria ser do povo, naquela tampa, aí Deus descia com o seu cavode, que é a sua glória, e perdoava o povo. O sangue agora era coberto, os pecados estavam cobertos. Então essa era a missão do sacerdote, conduzir o povo até Deus. Agora entra um ministério emergencial, o profético. O profeta, ele não faz igual um sacerdote, leva o povo para Deus. O profeta traz a voz de Deus para o povo. Por que isso, pastor? Porque no meio do caminho, alguns sacerdotes começaram a corromper. E no meio da corrupção, Deus falou assim: ó, eu vou ter que entrar com emergência. Vou levantar alguns sacerdotes.
Perdão, vou levantar alguns profetas. E eu vou levantar pessoas que não são profetas, mas vão profetizar. Existe o profeta e aquele que profetiza. Pode ter um pastor aqui que também, além de ser pastor, seja profeta. Mas daqui a pouco outro irmão se levanta, toma a palavra e começa a profetizar. Ele não é profeta, foi Deus que usou ele para falar, porque ele é somente um canal. É a voz de Deus falando na assembleia, na casa. E agora nessa ocasião, talvez Ezequiel olhe assim, caramba, mas era para mim pelo menos fazer a expiação e conduzir os pecados dele para o povo. Mas aqui não. O ministério profético, conforme 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, ele é sustentado por 3 pilares: exortação, consolo e edificação. Nessa ocasião, não é consolo e não é edificação, é uma advertência para o povo. Então agora esse sacerdote Ezequiel, agora com uma fundamentação profética, ele está advertindo o povo acerca da imagem que ele está vendo. E o texto diz que Deus conduz ele com uma visão, e nessa visão ele é conduzido a ver um vale de ossos sequíssimos. Era falando de como estava a ocasião do povo de Israel. Era o povo dele. A visão era para ele, para projetar isso para o povo. Verso 2: e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era muito grande, ou seja, eram sequíssimos. Ele andava pelo vale e só via ossos, caveiras, esqueleto, sem vida, sem carne, sem nervo, sem espírito, sem alma, sem corpo, totalmente inerte de uma tricotomia humana. Não tinha vida nenhuma. Era um ambiente de caos, um ambiente de morte. Olha o verso 3. Ele me perguntou, aí Deus começa a questionar com Ezequiel. Ezequiel, viu a imagem aí? Estou vendo, Senhor, triste. Está vendo como é que está o cenário? Estou vendo. Pois é, essa aí é a nação, é a condição de um contraste de como é que está o povo de Israel. Seco. Escute, irmão, o vale estava cheio. O que não faltava era a ossada de ossos secos. Escute, não nos falta encher a igreja. Não é difícil encher. O difícil é ser cheio dele. E não há uma dificuldade que nos torne uma impossibilidade de ser cheio dele. É porque a gente parou de olhar para o alto. Olha o contraste. Anda de um lado para o outro. Está vendo a quantidade de ossos? É muito, Senhor. Secos. Senhor, mas tem muita gente aqui secos, desnutridos, sem vida. Tem esqueleto que está até cantando, sem vida. Tem caveira que até prega, sem vida. Tem uns ossinhos aí que faz até aviãozinho, não tem vida. Tem uns que até falam um negócio estranho, fala, mas não tem vida. É uma caveira, é ossos, não tem nada. Está vendo isso? Não se surpreende com a quantidade de ossos. Não tem nada aí. Olha o verso 3. Filho do homem, esses ossos aí podem voltar a viver? Agora Ezequiel, que não é bobo, né, fala assim, eu não sei se dá, mas eu não vou abraçar para mim. Senhor, tu sabes. Que talvez se eu orar, botar a mão nos ossos aqui, não acontece nada, mas tu sabes se pode voltar a gerar vida. Ou seja, já não é comigo, Senhor, é contigo. Tu sabes se pode gerar vida de novo. Verso 4, então já que tu não abraçou para ti, você não atribuiu a ti trazer vida a esse povo. Não é você que é o bambambam da igreja, que vai fazer gerar vida na igreja. Já que você atribuiu a mim essa condição, então faz uma coisa, Ezequiel. O que é, Senhor? Pegar uma tigela e matar algum cordeiro? Não. O que é então? Profetiza. Talvez ele olhou assim, irmão, Senhor, mas se eu profetizar, pode ser que os ossos não gostem, porque tem palavras que vão ser duras. Tem palavras que talvez os irmãos vão ficar incomodados. Será que não é melhor, no meio da profecia, se eu colocar um banquinho bem aqui e o irmão tocando um fundo musical que eu profetizo um negócio mais light? Não! Os ossos estão secos, rapaz. Não é ambiente para amorosidade. Não é ambiente para um fundozinho emocional. Não é um ambiente cognitivo. Agora é um ambiente de profetizar e de forma advertiva a esse povo. Então, Ezequiel, levanta e para de graça e profetiza a esses ossos. Talvez Ezequiel pegou um susto, Senhor, que é isso? A tua voz sempre foi como um som de muitas águas, agora violenta porque a situação agora é necessário que haja esse empurrão mais opressor. Então profetiza sobre os ossos e diz a eles: ossos secos, ossos secos, ossos secos. Não, eu acho lindo, porque tanto na minha versão aqui, que é alfalite, que é meio doidona, quanto na versão do irmão ali, não diz assim, ossos, ouve a minha palavra. Não, olha o texto, ossos secos, ouve a palavra do Senhor.
Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, não é pelo ver, nem pelo sentir, nem pelo tocar. A fé vem pelo ouvir, e não é historinha do pastor Christian. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a palavra foi lançada, vai começar a gerar vida no ambiente. Parece que isso aqui é um spoiler lá para o centurião, né? Que ele fala: Senhor, tenho lá um servo moribundo, cado paralítico, tá ruim. Vamos lá agora. Não precisa não. Somente uma palavra. Eu ouvi alguém falar aí que o Senhor profetizou lá com Ezequiel, só deu uma palavra e os ossos viraram agora em carne, em nervo, teve sangue, teve estrutura, voltaram ao normal. Então o Senhor fala o seguinte: não precisa colocar teu corpo não, somente uma palavra pode mudar a minha situação. Uma palavra, você pode sair daqui hoje com a chave, não do carro ou da porta, mas somente uma palavra pode fazer você virar a chave das tuas emoções e sobretudo da tua alma com as tuas decisões. Uma palavra. E essa uma palavra não é ai, você vai vencer e está tudo certo. Não, às vezes você está errado. Volta, renuncia, reconcilia, perdoa, retorna, fica ou sai. Mas não era essa a palavra que eu gostaria de ouvir. Talvez não seja, mas é o que você precisa de ouvir hoje. Então a palavra do Senhor é: ossos secos, ossos sequíssimos, ouve a palavra do Senhor. O verso 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Irmãos, os ossos estavam largados lá. Caveira, arcádia dentária, braço para um lado, perna para o outro. O texto não diz quanto tempo aqueles ossos estavam lá, mas certamente era um exército. Largados, jogados. Antes da morte e ressurreição e ascensão de Cristo, todo o destino do indivíduo quando morria, ou era lugar de tormento para ímpio, ou seio de Abraão, para aqueles que estavam justificados, tanto pela lei, depois com Cristo, através de Jesus. Então a alma desses ossos aqui, dessa ossada, estava tudo no seio de Abraão, no mundo dos mortos. Os caras estavam de boa lá, acabou a vida, não tinha mais o que fazer. Aí Deus fala assim: Ezequiel, profetiza para os ossos. Quando Ezequiel começou a profetizar: ossos, ouve a palavra do Senhor. Irmão, escute, é como se lá no mundo dos mortos, o eco alcançasse aquele ambiente. Parece que a alma desses ossos aqui, que já estava lá no ambiente, no mundo dos mortos, aquele que já haviam ido embora, escutou aquela voz: ossos, ossos. É como se o contraste não era só osso, mas era o nome da pessoa: João, Paulo, Tiago, Marcelo. Que isso? Que voz é essa? Escutar a voz era Deus chamando de novo aquelas almas para voltar para os ossos, para o corpo, para começar a gerar estrutura. Assim diz o Senhor a esses ossos: entrai em vós o fôlego da vida. Ou seja, haveria um sopro de Deus naqueles ossos para que a vida pudesse ser gerada novamente. Observe, esse fôlego de vida nós chamamos desde Gênesis de Nishamá, é um sopro de Deus. Você lembra lá em Gênesis, quando aquele manequim não tinha vida? Deus teve que soprar a narina. Deus soprou a narina e aquele manequim, aquela estrutura parada, sem vida, gerou alma e tornou-se alma vivente. Com o sopro de Deus. Ossos sem vida, Deus agora injeta o seu fôlego. O texto diz: quando Deus soprasse o fôlego de vida, vírgula, e vivereis. Ou seja, escute, esse vivereis aí é o mesmo contraste que dá sentido para a palavra avivamento. Só há avivamento com o sopro de Deus precedido pela palavra. Não é avivamento no movimento. O movimento é através do rema, precedido pela palavra. Deus joga a palavra e sopra o seu espírito. Palavra em movimento e alcança o meu espírito humano. Alcançou aqui, gerou a fé. E essa fé que é o firme e forte fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza daquelas que se esperam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Começou a gerar fé, explodiu a fé aqui dentro. Vai acontecer um grande avivamento, não de forma coletiva, mas primeiro em você. Ah, pastor, hoje eu quero ir para um culto avivado. Nem sempre a expressão de avivamento vai ser coletiva. Deus pode começar por ti, na tua casa, na tua empresa, no cenário que você está, no ambiente que você está, até aqui mesmo dentro da igreja. Pode começar através de você, se você der ouvidos à palavra do Senhor. E vivereis. E vivereis. Verso 6: sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele e porei o Espírito sobre vós e vivereis. Ou seja, agora a completude, carne, nervo, estrutura e a sensibilidade e essa pele que é a expressão da identidade seria gerada através do sopro de Deus.
O sopro de Deus iria gerar vida dentro daqueles indivíduos que estavam em condição de ossos secos, desnutridos, parados, jogados no deserto. Mas o sopro de Deus traria de volta hemácias, plaquetas, glóbulos brancos e vermelhos, nervos, pele, carne. Se era um deserto com ossos espalhados, deve ter tido algum abutre, algum urubu na época ali, passou comendo osso aqui, espalhou tudo. Mas quando Deus liberou o seu sopro, é igual aquele filme do Homem de Ferro. As peças começaram a se remontar. Lá vem meu filho. Casamento, estrutura, identidade, vocação, dons, discernimento. Vai voltar tudo quando Deus soprar e você escutar. O sopro vai gerar vida, mas você tem que dar ouvidos. Olha o que diz o texto: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É mais de uma década que essa igreja promove 10 dias de cenáculo, promovendo que o Espírito Santo continue ainda soprando em nós. Eu não sei se o irmão percebeu, mas parece que as coisas estreitaram mais. Dentro de uma visão e de um cunho escatológico, não tem mais sinal não, irmão. Se for usar como ponto de vista assembleiano, pré-tribulacional, não tem sinal para arrebatamento mais não, acabou. São pelo menos 108. Desde Daniel 10, 12, até Mateus capítulo 24. Não tem sinal. Vai acontecer. Não, pastor, e as guerras? Irmão, tu quer mais? Não, a Bíblia diz que tem umas peste aí. Tu quer o Covid parte 3, é? Não tá bom não? E as guerras? Irmão, até hoje a Ucrânia está correndo da Rússia. Israel está suprimida de guerra aí o tempo todo. Chineses, europeus, a ONU, tudo projetando para uma guerra a nível mundial. Você parou para observar que o negócio estreitou? Vai acabar. E nós vamos embora conforme 1 Tessalonicenses 4,16 diz que o mesmo céu, o mesmo Deus descerá com um alarido, como um som de trombeta. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, estaremos com Ele, e encontraremos nos ares, nas nuvens, estaremos com Ele para sempre. Então não tem sinal, mas não vai acontecer. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso voltar a dar ouvido à palavra de Deus. Não é só ler a Bíblia. Aqui deve ter alguns teólogos, bacharéis, formados, que pregam tão bem quanto o pastor aqui que está pregando. Consegue legislar muito bem toda a estrutura sagrada através da teologia. Isso é pedagógico e didático. Mas a palavra diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não é aquele que sabe as minhas palavras, está tudo certo. Aquele que ouve e as pratica, esse sim tem habilitação para ser arrebatado. Escute, não é isentar ou tirar a soberania de Deus, não. Mas Deus não vai arrebatar uma igreja que rejeita a sua voz. Pastor, mas eu estou 10 anos na igreja. Não tem problema não. Eu não sei quantas eras o Adão passou no jardim, mas foi expulso. O único meio que nos garante subir com ele nos ares é obedecer a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou correr, verso 7. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo. Os ossos se reuniram, ossos com ossos. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem. Profetiza e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Já não eram mais ossos. Assopra para que esses mortos possam viver. Ou seja, ei profeta, libera a palavra, mesmo que eles não gostem, ou aceitem, ou rejeitem, mas profetiza a si mesmo, para que eles possam voltar a viver. Mesmo com raiva, zangados com a palavra que foi um pouco dura, que eles queriam um pouco mais de alegria, mas ainda assim, libera a palavra, eu me responsabilizo pelo resto. Libera, sopra dos 4 ventos, libera, são os 4 pontos cardeais. É como se nesses 4 pontos cardeais, Deus começasse a soprar o Espírito. O Espírito encontrando a gente e gerou vida. Deus já soprou.
Deus soprou tanto que na morte, depois dos 40 dias de Jesus aqui na terra, ele foi assunto ao céu e falou assim: ei, não precisa chorar não. Fiquem tranquilos, é necessário que eu vá para o outro Consolador possa vir. E quando ele vir, ele não vai só fazer visitação de sopro, ele vai habitar dentro de vocês para sempre. Fique em pé, por favor. Esse contraste da visão de Ezequiel inicial, que Deus mostrou o céu para Ezequiel, e no capítulo 37 Deus mostra a terra e o povo de Deus para Ezequiel, era para que Ezequiel, que também tem um cunho escatológico para o nosso tempo, nos conduzisse a voltar de volta ao arrependimento. O negócio está estreito, irmão. Para onde você olha, você vê corrupção, queda, rejeição, uma série de coisas. Você olha para a igreja e vê problemas aqui dentro. Nem precisa olhar para o mundo, mas não. A gente olha para casa, para a nossa casa aqui, e vê uma série de coisas que está acontecendo. É como se Deus permitisse que esse liquidificador que está acontecendo aí, e você sabe o que é. E isso a nível nacional que está acontecendo. E isso eu estou falando para a igreja, que é o termômetro de Deus aqui na terra. A igreja. Olha o que está acontecendo. É Deus pulsando e gritando através de profetas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O texto não diz se o meu povo pular e se alegrar. Não, não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome cantar mais alto. Não, não, não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome fazer várias festas. Não, não é a falta disso, não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a quem eu adotei, que foi enxertado em Cristo, se humilhar. Ele não falou ser humilhado, não. Se eles forem humilhados, eu vou ficar com dó. Não. Se o meu povo se humilhar, só isso, não. E orar. Fechou, não. E buscar a minha face. Fechou, então, não. E se converter dos seus maus caminhos. Deus não vai nos dar um telão aqui para revelar o pecado do irmão. A tua consciência te baliza do que você precisa consertar. Talvez essa seja a última edição dos 10 dias de cenáculo. Talvez ano que vem não aconteça mais esse evento, porque nós já fomos embora. Não dá para garantir, como falei inicialmente, nem o dia de amanhã. E se isso é uma convicção bíblica e você crê nessa palavra, o que você vai fazer com a mensagem que Deus exige de nós? Renovo. Eu quero encerrar a minha participação, e eu peço muito que os irmãos não zanguem comigo. Não é nada pessoal, é a palavra de Deus. E eu oro muito, irmão. Minha esposa está aqui como testemunha, que eu peço muito a Deus, que Deus levante homens de Deus para que aponte para mim e me imponha limites, da onde o meu intelecto pessoal acha que eu não tenho. Que Deus levante homens com graça e unção que fala assim: ó, não está certo, volta, para um pouco, avança mais, levanta. E hoje, pela misericórdia de Deus e a convite do sacerdote da igreja, eu vim aqui hoje para poder trazer essa palavra para você. Se você deseja hoje renovar a tua aliança com o Pai, pastor, renovei ontem. Se você acha que está tudo renovado, você nem precisa fazer nada. Mas se você entende que hoje ainda dá para renovar aquilo que ainda não foi ajustado, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite a você vir aqui no altar, porque o maior nível de relacionamento entre Deus e o homem não é a cadeira, é o altar. Eu sei que há um abismo entre a cadeira e o altar, eu sei que é um abismo. Tem algo que te prega, te cola na cadeira, mas eu quero te encorajar. Pastor, mas se eu for para lá eu vou me expor. O que os irmãos vão pensar de mim? Escute isso aqui, ó, 1 minuto. Você quer falar de exposição? Gólgota, Getsemane. Jesus agora é oprimido. Ele soa sangue. Essa reação química chama-se de hematidrose. Não foi só sangue pelos poros da pele, foi por todas as extremidades da pele.
Saiu sangue pelo nariz de Jesus, pelo ouvido, pela genitália. Aonde você pensar, saiu sangue. É uma explosão celular. Preparando-se agora para o Fortaleza Antônia. Jesus é pego. No Sinédrio, é julgado injustamente. E no julgamento, ele agora já é condenado a ser açoitado pelos romanos e crucificado. Na crucificação que foi medida a ele, eram gladiadores, bem fortão assim, bem grandão. Pegaram um azarrai com um chicote. São 12 fios o chicote. 12. Na ponta do chicote, pedaços de bola de ferro, pedras secas, limalha de ferro e bola de chumbo. Aquele chicote com 12 fios, 39 chibatadas mais uma de teste. Faz as contas na calculadora. 468 cortes pelo corpo. Você quer falar de exposição? Você está com vergonha? Jesus ficou algemado numa rocha, nu, pelado. Aquela tanga do filme lá é só para o filme, para você não ver nudez. Ele estava nu. E o chicote batia. Uma espessura de 5 a 7 centímetros a profundidade das pancadas da limalha de ferro no corpo dele. Não se sentindo confortáveis, ele solta uma gema e coloca de frente. Depois disso, coloca ele em cima de um tamboretezinho em pé. Pega um espinho, enrolam e começa a enfiar na cabeça dele. Quando não conseguia enfiar, eles pegaram um pedaço de pau, que eles chamam um pedaço de cana, e começa a bater na cabeça dele. Começa agora a rasgar e cortar parte do ventre do cânion e o couro cabeludo rasgando a cabeça de Jesus. Você quer falar de exposição? Está com vergonha? Eles pegam agora uma toalha, um véu, jogam por cima dele, a areia, espancam a cara dele e falam assim, ó, rei dos judeus, rei dos judeus. Você quer falar de exposição? Eles pegam agora a cruz do Calvário, não era uma peça montada, eram 2 peças, patímbulo e estípio. O patímbulo da cruz, que era aquela travessa, 136 quilos. Eles colocam na costa de Jesus, Jesus até o Gólgota, tem pelo menos 7 princípios de desmaio. Você quer falar de exposição? Aí tem um certo Simão Cirineu que ajuda a conduzir, ele chega agora até o Gólgota e ele é fixado na cruz, cravo nas mãos, cravo nos pés, ele é fixado, levanta-se a cruz, ele cai e fica torto, porque ele agora tem um derrame pericárdio das pancadas que ele levou lá. Talvez isso explique porque quando o centurião fura, sai sangue e água, derrame pericárdio, coração e pulmão inchado, cheio de água. Os irmãos estão aí? Querem falar de exposição? Ele ficou nu naquela cruz e olhando para os homens pecadores, disse, não, peraí, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quer falar de exposição? É como se ele projetasse a borda dele para cá e falasse assim, ó, não, hoje, dia 22 de outubro de 2024, nos 10 dias de cenáculo, eles não vão rejeitar de reconciliar comigo. Pai, perdoa eles. E nesse mesmo mês do perdão, ó, quem diz, Pai, está tudo consumado, tetelestai, acabou. Agora é com eles, agora é com você. Você quer falar de exposição? Ele já foi exposto. E carregou os meus e os teus pecados. Pastor, eu já sou crente, fala até em línguas. Eu sei, o Judas também expulsou até demônio, mas no final se corrompeu. Então as tuas experiências não determinam quem você é hoje. Não vivemos de experiências, vivemos de renovo. E hoje é um dia de renovo. O pastor vai começar a louvar aqui, porque parece que tem um mistério no louvor. Louvou, os irmãos vêm. Eu quero chamar aqui quem deseja renovar a aliança com o Pai. Eu quero desafiar você. Pode vir. É o altar. Isso.